Voltamos em mais um Encontros aqui na Vem VTV e hoje nós vamos encontrar um amigo em comum. No programa de hoje, o Mega Braulio. Não adianta nem tentar, não vai ter jeito. Me esquecer de me tirar eu da memória. Ele participa do Papo de Graça todas as manhãs, ajudando o Caio Fábio com e-mails, mensagens que chegam do mundo inteiro. Com seu jeito espontâneo, bem-humorado, Braulio Nápoles Borges, mineiro de 39 anos, trilhou pelo caminho da comédia, da música, até chegar aqui a Vem VTV. Hoje nós vamos saber um pouco mais sobre o Braulio. Conversamos debaixo de uma árvore e falamos sobre muitos assuntos. E é claro que você está convidado para mais esse encontro. Então a dica é a seguinte: amor, não faz, sabe? Amor que tá fazendo. Eu comecei com música, apaixonado por música, alucinado com essa questão da música. Sonhei ser um cantor, ser artista nessa linha da música, e acabou que eu costumo dizer que eu sou amigo da música, mas a música é minha inimiga. E nesse processo todo eu virei produtor musical, porque eu adoro a pessoa que tem um dom da música, de tocar instrumento e tal. Eu toco instrumento, mas eu sou um medíocre. Mas você canta, não? Como instrumentista. Canto também, não sou um... Que tipo de música que você canta? Eu era roqueirinho, né? Anos 80 ali, Legião Urbana, Lulu Santos, Capital Inicial, Pink Floyd, que eu amo também. Essa pop rock aí, nacional e internacional dos anos 80, esses flashbacks maravilhosos, a década de 70 também curti demais, embora não tenha sido minha contemporaneidade, mas eu adoro. Eu gosto de música tocada. Instrumental? Também, tudo que é música que eu sou um cara até bem eclético, assim, não sou tão radical, já fui muito. Mas você tem um lado... Eu gosto de música com alma. Você tem um lado claro de bom humor, isso é uma coisa tua. Você já fez humor, não? Não, aí eu sempre tive esse dom que foi despertado há 10 anos atrás, com um parceiro que eu tinha aqui, que já era um comediante. E a gente criou um projeto aqui em Brasília e trouxemos um programa pra cá, né? Que eram 2 personagens e tal, e a gente teve muita aceitação aqui do público. Foi um trabalho que foi muito legal. Quebrou os drives dos disquete, apagou meus textos tudo, selecionou, apertou delete. Quem tava mais legal era o talento mesmo da galera. E aí a gente mandou pra Band e ficamos 4 anos na Band. E aí foi um negócio legal, porque é uma TV que tem um alcance maior, né? E aí, bicho, a gente detonou. Aí depois a gente saiu, a dupla acabou, eu fiz mais 2 anos sozinho, um programa semanal de 1 hora, produzido, apresentado, interpretado, escrito, editado, gravado, filmado, cantado, chorado, gritado, tudo minha conta. Boa tarde, meu nome é compadre Braulio, número que você quiser, sou candidato a qualquer coisa, tô pegando. Da dezena de milhar para baixo, qualquer cargo eu tô pegando porque eu preciso salvar o meu. E o senhor que quer ser meu cabo eleitoral, eu já tenho vaga para cabo eleitoral, para sargento eleitoral e já tô abrindo vaga para coronel eleitoral. Aí eu fui pra VMV também, fazer no Papo de Graça um quadrinho também de humor. Mas esse ponto que eu quero saber, como é que você foi parar na VMV TV? Você que veio de uma TV fazendo humor, fazendo, enfim, tantas outras coisas, e de repente você veio pra VMV TV, que tem uma outra proposta, que é um outro tipo de TV, fazer o Papo de Graça. Como é que isso aconteceu contigo? Um belo dia eu tive um revés na minha vida, tive um problema na minha vida, eu procurei o Caio pra me aconselhar, me ajudar e tal. E o Caio falou, cara, vem pra cá, conhecer aqui o trabalho da VMV TV e tal, participar aqui do Papo de Graça, entendeu? Faz uns quadros aí de humor aí, entrevista a galera, uma parada bem CQC, assim, que eu sou meio pivete, assim, né, nas entrevistas e tal. Aí a gente começou a fazer e tal, e acabou que eu fiquei 6 meses no Papo e paralelo com a TV Brasília. E o evangelho foi se instalando automaticamente, você não percebe como é que a coisa vai pegando em você, vai pegando, e eu também passando por uma fase emocional muito detonada, e ao mesmo tempo fazendo rir, fazendo humor e tal, e aquilo foi mexendo comigo, chegou uma hora que aí eu larguei tudo, a TV já não conseguia mais, assim,
atender. Esse ponto que eu queria tocar contigo, esse é um ponto legal para a gente chegar, porque você vamos ver se eu entendi aqui a sua trajetória. Você foi como um artista ligado à música, ligado ao humor, fazendo seu programa de TV, da Band para a Rede TV, para a TV Brasília, enfim. Aí, de repente, uma revolução interior. E quando a gente fala de evangelho, né, a gente se refere também a essa revolução interior. Eu acho que uma proposta muito clara da VMVTV e o que a gente vem falando sempre no encontro do Papo de Graça, enfim, é que o evangelho é um olhar, né, é uma condição de vida muito mais do que as pessoas às vezes atrelam o evangelho a ler a Bíblia, a frequentar uma igreja. A gente bate na tecla e insiste que isso não tem valor se não gerar em você uma revolução por completo que inclusive atinge a tua profissão. E aí é o ponto, você me falou agora, a gente estava conversando fora do ar, você falou a dificuldade às vezes de lidar com tantos talentos, com tantos dons, de repente com a necessidade de fazer com que as pessoas riem, né? Num mundo que de repente não é necessariamente igual àquele que está surgindo em você, e isso vai gerando uma série de conflitos entre aquilo que você está se transformando e aquilo que você está fazendo como profissão. Acho que é esse ponto que você chegou agora na sua história e que você está nos contando, não é isso? Como é que você começou a lidar com esse momento em que a VMVTV foi aparecendo para você, o evangelho começou a surgir como realidade na tua vida, ao mesmo tempo em que você vivia uma realidade paralela, enfim, que até então ela te satisfazia, mas a partir de agora não mais? Não é que você vai se tolindo, é que você não consegue mais. Entende? Uma coisa é você se segurar, outra coisa é você não conseguir. Muda o olhar, muda, o sistema muda, a parada muda toda. Então, por exemplo, determinado tipo de piada, determinado tipo de comédia, que eu porventura fazia, hoje eu já não tenho mais tesão de fazer, entendeu? Nada a ver. Aí a gente Determinadas histórias, desenvolvimentos de piada, de coisa, porque a gente conhece o mecanismo do riso. E como é que você vai lidar com isso, já que a demanda é comercial, né? O que esperam de você é que você seja um profissional que atenda às demandas comerciais, que nem sempre se adequam àquilo que você é e está se transformando, né? E aí, como é que você lida com isso? Essa parada? A parada é a seguinte, cara. Eu lido assim. Não existe comercial mais, né? Tudo lhe será acrescentado. Eu passei a amar. Então, quando você passa a amar, você não trabalha com categorias comerciais. Você trabalha com categorias espirituais, sentimentais, e faz por amor, e tudo lhe será acrescentado. De que forma? Sei. Deus manda. E aí você muda o paradigma, você muda o olhar, você muda sua postura, seu posicionamento. Afinal de contas, se você muda como pessoa, todo o resto à sua volta não tem como ficar igual, né? Você destrói tudo. Quando o evangelho instala, você destrói tudo. Por quê? É porque você quer? É porque você está chutando? Não, é destruído. O evangelho tem o lugar dele, é indestrutível. Então, quando ele ocupa o espaço dele, nada vai predominar. A ambiguidade vai se apaziguando, você vai se aceitando. Antes, por exemplo, eu fazia um trabalho extremamente comercial. Eu vou falar essa frase aqui porque aí vai impressionar dessa forma e a gente vai vender tal produto, na época de artística. E aí a gente vai lançar isso aqui, vamos fazer assim, fazer assado, entendeu? Hoje não, hoje a gente faz o que a gente ama. Braulio, me diz uma coisa, eu estava ouvindo a sua história, eu estou ouvindo aqui, conhecendo um pouco mais em relação a você, desde que você veio de Minas e chegou em Brasília e passou por todos os processos e tudo mais. A gente está falando de uma desconstrução, não só profissional, mas uma desconstrução profissional que reflete antes uma desconstrução humana, que te move para um outro caminho, direciona para um outro rumo, e a partir daí é impossível você caminhar olhando para a mesma paisagem, afinal de contas você está indo para um outro rumo, né? Isso deixa muito claro, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a imprevisibilidade da vida, as coisas que vão acontecendo a gente não imagina. Eu estou tocando nesse assunto, né, para que a gente comente um pouco sobre isso, porque tem muita gente nos vendo agora aqui no Encontros, aqui na VMVTV, que vive uma condição profissional, que vive uma condição familiar, que vive um contexto qualquer que seja ele, e que se sente um pouco refém. No nosso caso, a gente está falando das questões comerciais, que trazem
trejeitos e pensamentos e te direcionam, te balizam, quando na realidade você quer se libertar de tudo isso. Mas se sente refém, seja de uma condição comercial ou de qualquer uma outra, e não sabe muito bem como sair. E aí entra a história da imprevisibilidade, o caminho que você não imaginava e de repente se abre a partir do momento, como você falou agora há pouco, você simplesmente não trabalha mais com essas categorias. Você se solta, se abre e passa a enxergar a vida de um outro jeito. E aí naturalmente as coisas acontecem e tudo lhe é acrescentado. Então eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Esse caminho, essa virada que a tua vida tomou e você não imaginava, e vem lhe transformando hoje num outro Braulio. Como é que você enxerga essa condição que a gente não planeja, não espera, mas que de repente nos dá uma paulada e nos vira de caminho? O cara quando ele tem artista, quando ele tem manifestações artísticas no coração dele, eu tive manifestações artísticas no meu coração, na minha vida profissional, em toda a minha vida, desde criança. Eu tinha 9 anos de idade de fazer comercial de televisão. Com 11 anos eu estava dublando na televisão. Eu tinha essa brincadeira. Com 16 anos eu estava já com bandinha de rock tocando. Com 19 eu estava fazendo teatro. Certo? Aí eu vim para Brasília, eu fiquei tocando na noite e tal, eu vim para Brasília com 25 e fui para TV fazer esse trabalho de comédia. E fiquei até um tempo atrás. Então assim, essa construção que você vai fazendo da sua vida, ela permeia a tua alma. E você começa a querer fazer tudo por amor. Então ele já tem uma predisposição do evangelho aí, mesmo que não havendo o software. Até porque o evangelho é amor, né, Braulio? Exatamente, é por isso. Então assim, o cara que faz o que ele faz por amor, a profissão dele e qualquer coisa assim, toda atividade que a pessoa desenvolve por amor, ele já está dentro do espírito do evangelho, por mais que ele seja até ateu. Porque Deus não trabalha com essas categorias. Isso transcende, né? Então o que acontece? Quando você conhece a palavra do evangelho, aí você confirma aquilo que a sua alma já sabia sem querer. Certo? Porque o Espírito de Jesus na cruz habita a gente. Certo? O escrito de dívida está rasgado e o Espírito dele habita em mim. E eu não vou negar, porque eu quero isso para a minha vida. Então o que o pessoal que você falou da galera que às vezes está com essa questão do lado comercial, que fica se agredindo, que fica, né? Que às vezes está precisando se sustentar e tem que se submeter a tal coisa, etc e tal. Se o cara começar a trabalhar por amor, o resultado vem. Mas é que ele às vezes não acredita. Você está me entendendo? Ele às vezes não acredita. Por quê? Porque ele trabalha muito com o fim. E se você ama o que você faz, você esquece o fim. Você está no meio. Você trabalha com o meio. O fim a Deus pertence. Aí o cara não manja ainda essa parada de evangelho, etc e tal. Mas se ele ama, ele já está sabendo esse processo sem saber que sabe. Então a dica é a seguinte: amor no que faz. Sabe? Amor no que está fazendo. Sabe o que é legal ouvir você falando? Você é um cara de comunicação, né? Um cara que já passou por tantos caminhos, mas de repente, eu acho que pra gente resumir o nosso papo aqui, isso fica muito claro. De repente, se encontrou com o amor, né? E entendeu que aquele amor que estava lá no fundo e que te movia, mas talvez de uma forma um pouco nublada e não tão clara, é aquele que deveria te pautar daí por diante no teu trabalho, na tua vida. E aí isso criou um novo Braulio, que a gente assiste no Papo de Graça e que tem um caminhão pela frente ainda, mas que não sabe exatamente qual vai ser. Afinal de contas, o vento sopra, né? Ele vem, a gente não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai, mas sente que ele... E como diz o Caião, né? A gente não é secretário da Santíssima Trindade para poder saber qual é, né, meu irmão? Mas cara, teve uma fase na minha vida que eu não estava conseguindo trabalhar. Assim, eu não estava conseguindo desenvolver as coisas, porque eu sei fazer uma cacetada de coisas. E eu não estava conseguindo fazer. E eu estava travado. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Sacou? Não estava conseguindo entender, eu não conseguia entender por que eu não conseguia.
Hoje que eu olho para trás eu vejo, por quê? Porque eu não estava conseguindo trabalhar com amor. Porque o trabalho que estava sendo proposto naquele momento era um trabalho muito frio. Era um trabalho que demandava só a busca do fim. Ele não tinha um meio legal, ele não tinha um sentimento naquilo. Não tinha sentido naquilo. Não tinha sentido, ele era um trabalho puramente comercial. Sacou? Aí ele perde a magia, perde a divindade da coisa. Perde a graça, no sentido da graça de fazer e no sentido da graça de Deus. Ele perde a graça em todos os seus sentidos, literalmente. Certo? Não vinga, não vai dar. Afinal de contas, aquilo que não é feito com amor não faz bem. No fim das contas vai te matar. Ah, cara, olha, se não matar, dá umas lambadas, velho. Nossa. Eu fico vendo pessoas que trabalham por trabalhar, elas são aflitas. Sacou? São aflitas. Você olha e fala, pô, cara, o neguinho tá aí e ele podia tanto ficar de boa. Aí você vê um cara que vende miçanguinha ali, ó, pra ganhar 5 contos. Ele faz um brinquinho, ele faz um colarzinho, ele faz uma bugiganguinha. Vai a paz do cara, velho. Esse cara é rico. Eu acho que é aí que você entra na questão da fé também. Para você entender essa questão e abrir mão dessa proposta de se tornar um cara rico, essa visão que a gente tem hoje de prosperidade, de riqueza, de crescimento, é muito deturpada. E não inclui o amor nunca como argumento nisso. Então você abrir mão e sair fora disso requer fé. Cara, e além da fé é o seguinte, velho. Eu tenho uma minha que eu acho que é mega. Dinheiro não traz felicidade. Felicidade traz dinheiro. Sacou? É isso aí. Braulio. Eu tô transcendendo o rótulo profissional. Eu quero é viver essa história. O rótulo profissional é muito pequenininho, né? Ah, eu tô achando que eu já não tenho mais. Eu não trabalho mais com categorias profissionais, não. Legal. Obrigado, viu, Braulio? O Braulio do Papo de Graça, da VMVTV. Eu espero que você tenha acompanhado nessa viagem do Braulio e entendido que existe um elemento fundamental nessa história toda que nós acompanhamos e que pode ser a tua história também. É quando você identifica o amor como norte, como caminho que te leva para o teu caminho, para que você se encontre às vezes perdido no meio de tantas demandas, sejam as demandas profissionais, comerciais, como o Braulio, e qualquer pessoa que trabalha com arte às vezes se sente, eu muitas vezes já me sentia assim também, ou sejam as demandas da sua vida, do seu trabalho, do seu contexto, mas que podem ser mudadas a partir do momento que você se muda por dentro, entendendo que não é a grana, que não é o trabalho, que não é o reconhecimento, mas é o amor por você, pela vida, por Deus, que vai lhe transformar e transformar naturalmente o seu caminho. Muito obrigado, um grande abraço e a gente se fala no próximo Encontros aqui na VMVTV. Até lá!